relação ao mercado imobiliário, até o final do ano passado, a gente sentia que estava bastante aquecido. Aí, obviamente, deve ter sido em virtude de eleições e troca de governo, a gente sente que o pessoal agora deu uma reduzida no ritmo, tanto de lançamentos, quanto até de consulta para propostas, né? Tem impressão que taxas de juro altas, indefinição ainda com relação a programas econômicos do novo governo, isso deve estar causando um pouco de preocupação nos investidores, né? Esses empreendimentos, eles obviamente dependem muito mais de investimento ou fundos de investimento em imóveis ou até investidores particulares, mais do que o próprio público comprador final, né? Se esses investidores estão um pouco receosos e com isso eles estão esperando um pouco, vamos dizer, uma certeza maior do que vai ser o panorama daqui para frente, eles estão segurando, obviamente, esses investimentos, e isso reflete diretamente para a gente, né? Então, a partir do final do ano passado, começo desse ano, a gente sentiu uma queda um pouquinho na parte de consulta, solicitação de propostas e assim por diante, né? Já no mercado corporativo, vai dependendo um pouquinho do tipo de área de atuação, né? Então, por exemplo, obras industriais, a gente sente que vinha também num ritmo bom, deu uma pequena reduzida agora, provavelmente em fruto também dessa incerteza econômica, né? Mas dentro dessa área corporativa, existe uma atuação nossa com alguns clientes que atuam na construção de supermercados atacadistas, desses grupos atacadistas grandes, né? E acho que em função até de crise, esse pessoal, eles crescem justamente no momento em que a economia dá uma bambeada, vamos chamar assim. Então, em termos de perspectiva, ainda é um pouquinho tenebroso, eu acho, porque como está muito incerto o panorama econômico, essas discussões entre governo e Banco Central, taxas de juros, o investidor, que é o grande propulsor desses negócios, né, ele está em compasso de espera, e a gente acaba ficando em compasso de espera junto, né, porque nossos clientes são essas incorporadoras que dependem desses fundos de investimento. Uma coisa que se tornou agora cada vez mais presente é a questão do BIM, né? O BIM, para quem não sabe, é uma plataforma onde os projetos são todos modelados, né, em modelos 3D. E com isso, o pessoal que faz os projetos e gerencia esses projetos tem condições de fazer compatibilizações bem mais precisas entre as várias disciplinas, né? Até mais ou menos meados do ano passado, a nossa área, né, de fundações e contenções, ela era menos demandada com relação a essas modelagens, porque a interferência era pequena. Mas o que a gente tem percebido agora, a maioria dos clientes já está exigindo que a gente também entre com esse tipo de apresentação de projetos, em forma de modelos, né? Então, uma das coisas que a MGA vai investir mais pesado e demanda um certo investimento é realmente, vamos dizer, nos tornar uma empresa que consegue internamente executar o projeto com esse esquema de modelagem BIM. Até hoje a gente tem feito isso com o escritório parceiro terceirizado, mas como está aumentando a demanda, a gente entende que está na hora da gente fazer também essa transição, né? E ela demanda, como eu falei, ela demanda investimento, não só de equipamentos, mas o software e depois treinamento de pessoal. Então, eu entendo que esse ano que vai passar agora, nós vamos nos focar muito em preparar o escritório para atender esse novo tipo de plataforma. O que a gente tem sentido e tem acontecido aqui no escritório, eu acho que de colegas nossos também, né, outros associados da BEG, muitos empreendimentos hoje estão muito próximos a estações ou túneis de metrô. Então, no momento, nós estamos envolvidos num projeto na região da Aclimação, onde bem vizinho à obra nossa passa o túnel de metrô. Então, todo o projeto de fundação teve que ser feito tentando, obviamente, atender às exigências da Companhia do Metropolitano, com relação a distanciamentos, com relação à aplicação de esforços de novas fundações. Então, esse é um desafio interessante que a gente tem trabalhado. Naquele setor que eu mencionei dos supermercados atacadistas, nós estamos com várias obras onde o pessoal, na verdade, está pegando antigas lojas de supermercados
e transformando em lojas de atacadista. Obviamente é o mesmo dono, né? Ele está mudando a maneira de trabalhar de supermercado convencional para atacadista. Isso envolve uma alteração muito sensível em relação a carregamentos das estruturas e, consequentemente, das fundações. Uma coisa são as prateleiras que a gente vê em supermercados, e outra nos atacadistas, que eles trabalham com pallets, com estantes, eles andam com empilhadeiras dentro dessas lojas, né? Então, o tipo de carregamento é muito diferente do que é supermercado convencional. Então, a gente está envolvido em várias obras desse setor, onde está tendo esse ajuste, essas reformas dessas lojas antigas para poder, obviamente, funcionar bem com essa nova utilização e, consequentemente, esses novos carregamentos. Então, isso é uma coisa interessante que a gente está trabalhando, tem bastante serviço de reforços em fundações existentes, execução de fundações novas com condições de acesso de equipamentos mais complexas, né, em função de ser dentro de prédios existentes. Então, isso tudo tem sido bastante interessante. Não digo que seja nada muito novo, algum avanço tecnológico, mas não deixa de ser um tipo de atividade que faz com que a gente exerça a nossa criatividade tentando resolver da melhor forma possível esses projetos. Uma coisa interessante que está acontecendo, em virtude da revisão da norma, passou a ser obrigatório o trabalho de verificação de projetos de fundações e contenções, né? Então, um determinado cliente contrata uma empresa, ela faz o projeto e aí, pela norma, ela é obrigada a contratar um terceiro para fazer essas verificações. Então, esse é um tipo de serviço que está aumentando aqui no escritório. A gente está sendo contratado para verificar os projetos de colegas e tem obras nossas em que os nossos colegas também estão verificando nossos projetos, né? Então, nesse sentido, é interessante. De uma certa forma, está, vamos dizer, incentivando uma maior interação entre os nossos escritórios, né? A gente, obviamente, por estar há muitos anos na BEG, como eu falei, é um escritório mais antigo, a gente tem bastante conhecimento com os outros escritórios, mas tem muitos escritórios novos que estão atuando agora e talvez não tinham muito contato conosco, e essa demanda de serviço de verificação acaba fazendo com que a gente conheça gente nova e tenha uma certa aproximação com esses outros colegas, né? Então, nesse aspecto, eu acho muito interessante, foi uma boa alteração que aconteceu na norma, e, obviamente, sempre visando segurança, porque na hora que alguém verifica o projeto de outro, tem-se mais certeza de que o que está feito está em ordem, está tudo correto. Então, foi muito legal essa nova modalidade, vamos chamar assim, de serviço, que todos nós aí da BEG estamos agora sendo chamados e contratados.